Estava pensando aqui, tem uma palavra no coração, né, que o Senhor colocou, mas eu estava ali adorando o Senhor e comecei a lembrar de algo maravilhoso. 2 textos bíblicos, um deles diz assim: tira da escória a prata, ou melhor, tira da prata a escória. Tira da prata a escória e terás material para o ourives. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo, deixa hoje o Senhor trabalhar o teu coração, para que seja tirado de você tudo aquilo que é desagradável a Ele, para que Ele possa trabalhar a tua vida, para transformar você num instrumento da graça, um instrumento de redenção. Também diz, outro texto diz assim, e assentar-se-á como o purificador da prata. O Senhor está hoje aqui neste lugar, e Ele está pegando nossas vidas, cada uma de nossas vidas, e Ele está trabalhando como o purificador da prata. E o purificador da prata, ele põe a prata sobre um material que começa a fazer ela coagular, e quando ela coagula, toda a sujeira dela começa a ficar de fora dela, e ela vai se movendo, e ele pode ir tirando ela daquele lugar, e aquelas impurezas vão ficando para fora dela, vão saindo para fora da prata. E é isso que o Senhor quer fazer com a gente hoje. Ele quer ter um material que Ele possa trabalhar e transformar em glória para o seu nome. E essa é a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. Nós tivemos uns dias atrás, e ainda estamos, hoje é o encerramento lá em Blumenau da série do Espírito Santo, em honra ao Espírito Santo. E há uns dias atrás eu trouxe essa palavra, em honra ao Espírito Santo, em Blumenau. E hoje de manhã eu dei uma introdução, né? E hoje à noite eu quero ser até mais objetivo do que hoje de manhã. Hoje de manhã a gente tinha um pouco mais de tempo, né? O pastor Elton disse, o senhor tem 2 horas aí até chegar na hora do almoço. Agora não, agora a gente tem um tempo mais limitado. Mas eu queria muito trabalhar com você hoje a necessidade que nós temos de ter o Espírito Santo ao nosso lado. Lá em João, capítulo 15, ou melhor, 14, versículo 15, Jesus disse assim, eu vou para junto do meu Pai, mas se você ama e guarda os meus mandamentos, eu vou enviar para você o Espírito Santo. Ele vai andar ao seu lado, e Ele vai guiar você, Ele vai guiar você na verdade. Ele vai ser aquele teu amigo maravilhoso que vai andar junto contigo. E é sobre esse Espírito Santo que muitas vezes nós passamos dias, semanas, anos, sem nos lembrarmos de uma coisa. É o Espírito Santo que está presente na terra e ao nosso lado dia a dia, todos os dias. Nós não temos essa ideia de que o Espírito Santo está aqui na terra. Nós nem conhecemos direito o Espírito Santo. Aliás, Jesus disse assim, Ele vai vir e vai habitar em vocês. O mundo não o conhece, não pode receber, mas vocês o conhecem. Então hoje eu gostaria de falar com você sobre nós conhecermos o Espírito Santo. De nós estabelecermos um relacionamento de amizade com o Espírito Santo. O melhor amigo do homem. Se eu perguntasse para alguns aqui hoje, qual é o melhor amigo do homem? Muitos dizem assim, o meu pet. Não, amado, não é o teu pet. Teu pet nem sabe direito, ele ama você sim. Eu vejo que ele tem uma dependência de você. Mas na verdade ele te ama porque você é o melhor amigo dele, porque você cuida dele, você que dá comida para ele, você dá água para ele. Então ele fica todo feliz que você faz isso. Mas eu quero dizer para você que o melhor amigo do homem é Deus. O Espírito Santo é o melhor amigo do homem. E Ele é tão amigo da gente, que Ele vê tudo que a gente faz de errado. E Ele está sempre do nosso lado. Mesmo quando a gente andava perdido em pecados,
Talvez você esteja pensando agora, o pastor vai falar, essa semana eu fiz tanta coisa, a minha vida está toda enrolada, eu estou mais parecido com um novelo de lã da linha Círculo, né? Estou todo enrolado. Mas eu quero te dizer que Ele continua sendo teu amigo e a pessoa mais interessada em ver você transformado no melhor de Deus. Sobre isso que eu quero falar com você hoje, né? E há um texto em Tiago que diz, no capítulo 4 de Tiago, versículo 8, e ele diz assim, é uma chamada para nós. Ele diz assim, cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Eu acho muito interessante isso, porque muitas vezes a gente diz assim, escuta, mas não é Deus que buscou a gente primeiro, não é Deus que se aproxima da gente, não é Deus que busca o homem. Sim, é Deus que busca o homem, mas Ele fez tudo isso. Quem aqui sabe que a história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo? Quem aqui sabe disso? Quem fugiu da escola e não viu isso? Mesmo o mundo secular tem que admitir, as eras foram divididas, antes de Cristo e depois de Cristo. Por mais que se combata essa ideia hoje, né? O espírito do anticristo quer varrer a história de Cristo da face da terra. Mas desde aquela época, desde aquele tempo todo, Ele veio e Ele se mostrou amoroso. Deus nos amou de tal maneira que Jesus veio e se fez carne igual a nós, sentiu tudo que nós sentimos, fome, frio, sentiu o desprezo dos homens, sentiu a ira dos homens, sentiu a graça dos homens, o amor das pessoas, sentiu pessoas que o honraram, foi desonrado por pessoas, foi tentado em tudo, assim como nós fomos tentados. E como homem, Ele não quis ser igual a Deus, Ele quis ser um modelo de homem, e Ele se tornou servo. Ele mostrou que o caminho de Deus para nós não é querer ser alguém que manda, alguém que está por cima, mas alguém que tem condições de servir, de amar e de levar o amor de Deus a alguém. Por isso o Espírito Santo nos trabalha para nos transformar na semelhança, na imagem, resgatar a imagem e a semelhança de Deus em nossas vidas. Veja, é por isso que eu quero nessa noite falar com você muitas coisas, mas nessa introdução dessa mensagem, eu quero lembrar você o que a palavra de Deus diz, que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Assim foi criado o homem. E assim o homem andava no jardim. E o homem não tinha doença, não tinha enfermidade, não tinha problema. Aquele pastor Cláudio Duarte até disse que ele era tão feliz que Deus disse, cara, você está muito feliz, eu vou te dar um probleminha, fez ele dormir e criou a mulher. Né? Isso é piada do pastor Cláudio Duarte, né? Mas Deus nos fez tão assim. E aquele homem e aquela mulher, diz o pastor Aloysio, que quando o homem viu a mulher pela primeira vez, na Bíblia diz que ele disse assim, que legal, essa será varoa, porque do varão foi tirado. E o pastor Aloysio disse que na Bíblia francesa deveria estar escrito assim, Adão acordou do sono, Deus mostrou a Eva para ele, e ele disse, lá. Mas eles andavam em perfeição, não havia doença, não havia enfermidade, havia muita felicidade naquele jardim. Tudo era paz, tudo era alegria, e tudo fluía muito bem, um relacionamento com o Senhor. Deus já tinha tirado o dia do descanso dele. E mesmo assim ele vinha no jardim e conversava com Adão e Eva. Eu não sei quantos anos, na medida nossa de anos, durou esse tempo deles no jardim. A Bíblia não relata. Mas era muito bom. Até que se achou
um desejo de querer ser igual a Deus por outro caminho e não pelo Espírito Santo. Eles que eram a imagem e a semelhança de Deus pensaram, nós podemos ser igual, não só a imagem e a semelhança. Então eles comeram do fruto proibido e daí degringolou toda a raça humana. Veio a doença, os primeiros filhos deles fora do jardim já, Caim e Abel. Caim matou Abel. A doença entrou na raça humana. Todas as coisas começaram a acontecer. O ódio, o desamor, as disputas. Surgiu uma sociedade que foi se tornando devassa. Surgiu uma sociedade que foi virando promíscua. Cheia de pecados, cheia de desejos horríveis. E com isso veio não só maldição sobre a carne do homem, veio maldição até sobre a terra. Por causa do pecado do homem, a terra passou a produzir as ervas daninhas, os espinhos, os abrolhos. Minha esposa diz que o maruí, o pernilongo, o sapo, essas coisas vieram tudo depois da criação. Depois da queda. O que aconteceu? Aquela imagem de Deus que era refletida no homem começou a se desfazer e o homem foi se deformando. Eu amo um texto, você pode buscar isso, está lá no Êxodo. Moisés sobe ao monte e a glória de Deus, 40 dias e 40 noites falando com Deus. E quando ele desce com as tábuas da lei pela segunda vez, havia uma glória no seu rosto, tão grande que as pessoas não podiam olhar para o rosto de Moisés. Porque a presença de Deus vai nos transformando na sua imagem e na semelhança. A glória dele vai entrando em nossas vidas e vai nos transformando de novo na imagem e semelhança de Deus. Embora aquela glória de Moisés, diz a Escritura em Hebreus, ela era desvanecente. À medida que foram passando os dias, ela foi se apagando e o rosto de Moisés foi voltando a ser a cara dele mesmo. A glória foi desvanecendo, aquele brilho foi sumindo. Mas a Escritura diz que Jesus veio e morreu naquela cruz para restaurar o que se havia sido destruído. Ele assumiu a minha culpa e a tua culpa, ele assumiu a culpa de toda a humanidade. Amado, nunca discuta política. Seja convicto como um cidadão brasileiro, que você pode e tem o direito de votar nas pessoas que defendem os ideais cristãos, mas não obrigue ninguém a ser cristão por lei de homens. A lei não funcionou em Israel, leis não vão funcionar nos dias de hoje. A maneira que nós temos de fazer as pessoas se tornarem semelhantes a Jesus é pregando o evangelho para elas. Por isso não tenha inimigos. Não aceite que o diabo crie uma divisão entre você e a pessoa que gosta de outro partido, que quer votar em outra pessoa. Respeite ela, ela tem o direito, ela é livre. Jesus conquistou isso para nós temos o direito de escolher. Agora nós podemos mostrar para eles que as coisas de Deus são tão maravilhosas e que são para Ele, e Ele pode usufruir, e Ele pode decidir por Jesus. Então Ele é o nosso campo missionário, Ele não é nosso adversário. Cuida disso, porque o Senhor quer resgatar todos os homens. A Bíblia diz que o Senhor não retarda a sua promessa, muitos têm ela por tardia, mas é que Ele é longânimo para com todos, não querendo que ninguém se perca. Ele quer restaurar o homem caído, Ele quer restaurar nossas vidas. É para isso que Jesus se manifestou, para desfazer a obra maligna que convenceu Adão e Eva de cair, de abandonar a Deus, de ter que sair do jardim, de ter que aprender a suar. Até lá o homem não suava. Ele nem precisava trabalhar, o trabalho dele era leve, agradável, abençoado. Tudo que ele botava a mão era abençoado. E agora Jesus vem restaurar isso.
E é essa mensagem que nós precisamos levar para toda criatura. Jesus te ama, Jesus não tem escolhidos, Jesus não tem uma igrejinha para Ele, Ele é o Senhor de todos e de tudo. Ele veio para nos resgatar, Ele veio para salvar as pessoas que estão lá fora, hoje perdidas. Ele veio para resgatar aquele nosso amigo, aquele nosso conhecido, que está escravo de drogas, que está envolvido em adultério. Jesus morreu pelos pecados dele, e nós somos a voz que vai anunciar isso. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Mas para nós sermos usados por Deus, nós precisamos, amados, hoje, deixar o Espírito Santo transformar coisas em nós. Sim, Ele veio e Ele fez tudo aquilo, e agora Ele espera que, conhecendo e ouvindo tudo isso a respeito dEle, a gente se aproxime dEle, a gente o busque, a gente deseje, a gente permita. Quando o Espírito Santo falar com a gente, permita que a voz dele penetre a nossa alma e traga em nós a saudade do nosso Criador, do nosso Pai Celestial. Sabe, toda a humanidade herdou de Adão isso. Todos nós herdamos de Adão dentro de nós aquele vazio do tamanho de Jesus, do tamanho de Deus dentro do nosso coração. Já foi feito pesquisas antropológicas e todos os povos, existem ateus dentro de nações, pessoas que começaram a querer ser maiores que Deus, que usurparam ser igual a Deus, né? Mas todos os povos que foram estudados até hoje, todos eles têm um Deus. Mas o Deus deles é falso. Mas dentro deles existe uma necessidade de um ser superior que os ame, que seja o protetor deles, que seja o Deus que rege a natureza deles, que guie o coração deles. Todos os povos têm a necessidade de um Deus. E eu quero dizer para você, sabe por que isso? Porque dentro de cada homem existe um vazio que só pode ser preenchido com a presença de Deus. É isso que Adão deixou para trás, quando começou a desvanecer a glória de Deus, e quando, em vez de ser santo como Deus santo, em vez de ser cheio de amor, cheio de graça, cheio de verdade, ele passou a ser cheio de pecados, de desejos, de traições, de assassinatos, de crimes, de morte. Agora nós estamos para ser resgatados nessa imagem, e essa é a boa nova do Evangelho. O preço já está pago. A Bíblia diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ninguém é bonzinho ao ponto de dizer assim, esse ali é bonzinho, então a minha graça vai sobre aquele bonzinho. Não, todos nós éramos pecadores, mas Jesus veio e morreu, mesmo por nós pecadores. E Ele disse, vão e preguem isso para toda criatura, anunciem para eles que a cruz pagou o preço do pecado de todos. Para nós podermos anunciar isso, nós temos que ter essa convicção dentro de nós. Aquela obra da cruz de Cristo me alcançou. É o Fernandinho que canta, né? Me alcançou. A obra de Jesus, o amor de Jesus nos alcançou. A graça de Jesus nos alcançou. E hoje eu quero conversar algo com você sobre isso. Quando você consegue olhar para dentro de você e você consegue identificar as áreas de sua fraqueza, as suas falhas, e que você sabe que precisam ser tratadas, quando você as identifica, quando você reconhece elas, você tem essa atitude, você diz, Senhor, estas coisas me afastam de Ti, mas cheio destas coisas, cheio dessas falhas, eu me aproximo de Ti, eu Te busco, eu Te quero. E sabe o que acontece? Deus diz, que bom filho,
eu não me importo com os teus pecados. A minha graça é maior do que os teus pecados. O meu amor por você é maior do que todos os crimes que você cometeu. É maior do que os teus erros. Vem, filho amado. Vem, vem, filho amado. Todos nós temos limitações, fraquezas, falhas, inerentes à nossa natureza humana. Mas imagine o dia em que teremos que prestar contas diante de Deus. Se nós formos com o que nós achamos, eu penso que é assim, eu acho, Senhor, tu não devias de pensar assim, tu tem que ser amoroso. Eu ouvi dizer que Deus é amor, Senhor, então você tem que... Ele vai dizer, como é que é? Você está querendo me dar ordens? Você está dizendo que eu tenho que te perdoar porque você acha? Eu quero te dizer uma coisa, custou muito caro resgatar o que havia perdido. Você creu no meu Filho Jesus? Você deixou o Espírito Santo te convencer de tudo isso e trabalhar a sua vida? Não, Senhor, eu não queria nada com as religiões. Eu acho que religião era um problema. Porque eu fui na escola e aquela rede de professores que tinha lá ensinava de que você nem existia. Eu disse, mas você um dia ouviu? Alguém falou, lembra aquele amigo da escola, aquele amigo do trabalho, aquele programa de televisão que você assistiu, com aquele, estou seguindo a Jesus Cristo, e ele apresentou para você um evangelho, e você creu? Não, eu não queria aquilo. Então você não me escolheu. Mas Jesus, e aí eu gosto de uma frase que eu aprendi com a minha esposa, não é bem assim, eu estou transformando ela um pouco, mas ela diz assim, se você chegar na presença de Deus, cheio da sua justiça própria, você vai encontrar um juiz. Mas se você se apresentar diante de Deus, debaixo da graça de Jesus, e dizendo, olha, Jesus pagou o preço, eu nem merecia, você vai encontrar um Pai amoroso. Você vai encontrar um Deus amoroso. O Espírito Santo é capaz de nos ajudar nas nossas fraquezas. Mas para Ele ajudar na nossa fraqueza, tem 3 atitudes que precisamos tomar. Primeiro, nós precisamos reconhecer a fraqueza. Se você não reconhecer os pecados, observe, nós já vamos falar isso de outra maneira daqui a pouco. Mas, primeiro passo, eu preciso reconhecer que sou pecador. Eu não tenho que dizer, mas todo mundo é pecador. Jesus, você veio, se fez homem, mas você era Deus também. Não. Senhor, esse é o meu pecado. Eu não tenho conseguido vencer isso. Eu não sei você, mas muitas pessoas têm vivido na sua vida e diz, puxa, quando eu penso que eu estou ficando bem, eu caio de novo. Não sei se sou só eu que passou por essas experiências. Quantas vezes tropecei e caí de novo. Eu preciso reconhecer essa fraqueza. Segundo, eu não posso aceitar que isso é normal. Eu não posso aceitar que o plano de Deus é que eu seja assim. Porque senão Cristo não precisaria ter vindo morrer no meu lugar. Se Deus quisesse que eu continuasse como eu era, Jesus não precisaria ter morrido. Mas como Ele quer que eu seja transformado, Ele enviou o escape. Lembra, quem teve de manhã vai lembrar que não vem tentação sobre nós que não seja humana e que possa ser suportada. Antes, quando vem a tentação, Ele já manda também a solução e o escape. E Jesus é a grande solução e o grande escape de toda a nossa provação e tentação. Terceiro, nós precisamos confiar na força que vem do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O Espírito Santo é uma necessidade em nossas vidas. Ele é nosso guia. Olha o que a Bíblia diz. Abra comigo lá em João 16.
Nós vamos ficar um bom tempo agora nesse capítulo de João 16. Você pode abrir lá em João 16. João 16, o versículo 7. Diz assim: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Veja, Jesus estava dizendo, é muito importante, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, é necessário que o Espírito Santo venha. Eu preciso do Espírito Santo. Diga comigo assim, eu preciso do Espírito Santo. A melhor atitude que você pode ter hoje com relação a Ele é acreditar que Ele é Deus. Se você puder colocar na Bíblia aí, 2 Coríntios 3,18 para mim, eu preciso ler isso, falei hoje de manhã, mas preciso ler agora. Do porquê que eu preciso do Espírito Santo. Olha só o que está escrito em 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Por quem? Pelo Senhor, que é o Espírito. Eu preciso do Espírito Santo. A melhor coisa que nós podemos fazer aqui nesta noite é dizer, Espírito Santo, eu quero te reconhecer como Deus poderoso e Deus transformador da minha vida hoje. Ter a consciência da presença do Espírito Santo em nossas vidas é vital para que a obra de Deus seja completada em nossas vidas. Se você não reconhece o Espírito Santo, a obra de Deus está estagnada na sua vida, porque é o Espírito Santo. Jesus disse, é necessário que eu vá, senão Ele não vai vir, porque Jesus sabia que agora a obra que precisava ser feita nessa terra, que transforma pecadores em testemunhas da virtude da cruz, das bênçãos da cruz, do benefício da cruz, da salvação, da redenção que estava naquela cruz, era uma obra do Espírito Santo na humanidade. Ele disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, Ele não virá. Outro texto maravilhoso está em João 1,14, ele diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus veio e habitou entre nós, com um propósito, que hoje o Espírito Santo revela aos nossos corações. O propósito da vinda de Jesus é revelado pelo Espírito Santo para nós. Ninguém vai conhecer a salvação sem que o Espírito Santo convença e mostre, e revele, e instrua, e ensine, na verdade. Ainda João 1, 16, 17 diz, porque todos nós temos recebido da plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a lei que veio, ela mostra o nosso pecado. A lei diz, se o homem pecar, morrerá. A lei diz, esse pecado gera morte. A lei diz que tudo que o homem faz, que traz condenação sobre ele, a lei exige a pena. A lei pune o erro. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Veja, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quer dizer, se a lei condena, a graça veio. Eu vou pagar o preço da lei, que a lei exige pela sua vida. Mas existe um preço. Mas pastor, você está dizendo que existe um preço, mas não é graça? Sim, é graça. Você recebe o perdão e você não precisa pagar nada,
porque Jesus pagou. A única coisa que você precisa é deixar o Espírito Santo ser o teu guia. A única coisa que você precisa é deixar o Espírito Santo agir na sua vida e ser o Senhor da sua vida. Porque aquele versículo diz, como pelo Senhor, o Espírito. Quem é o Senhor? O Espírito é o Senhor. Pinte esse versículo de 2 Coríntios 3,18 na sua Bíblia. Marque ele. Ainda em João 16, se você está lá, os versículos 12 a 15 dizem assim, tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Jesus estava falando com seus discípulos. Ele estava dizendo assim, olha, eu tenho muito que ensinar para vocês. Eu tenho muito para transmitir para vocês. Eu posso revelar muitas coisas para vocês. Mas vocês não conseguem suportar agora. Ué, mas por que aqueles discípulos não poderiam suportar agora? Se Jesus estava presente lá. Porque Jesus não podia estar dentro deles. Quem habitaria dentro da humanidade era o Espírito Santo. Quem habitaria dentro de nós. Mas eu recebi Cristo como meu Senhor. Sim, você recebeu e Ele é o Senhor. Mas Ele reina na sua vida através do Espírito Santo. Jesus está assentado à destra do Pai, no trono celestial. Pelo Espírito Santo, Ele está presente nessa reunião. Porque Ele e o Espírito são um, Ele e o Pai são um. Não existe três pessoas que andam separadas. Eles são sempre um, unidos em um mesmo propósito. Em tudo eles são um. E é porque eles são um que Jesus disse, eu estarei no meio de vocês, quando vocês se reunirem no meu nome. Porque Ele sabia que Ele enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo estaria presente aqui. Porque Ele e o Espírito são um. Mas Ele sabia que só o Espírito poderia habitar em cada coração. Ele sabia que só o Espírito Santo poderia estar num culto hoje à noite aqui, nesse horário. E ao mesmo tempo num culto, no mesmo horário, lá no outro lado do mundo, no Japão, na Coreia, num culto matutino de lá, presente. Porque a glória do Senhor, o Espírito Santo, Ele enche a terra. Ele disse assim, tenho muito para revelar para vocês, mas vocês não podem receber isso agora, vocês não conseguem entender. Mas quando vier, porém, o Espírito da verdade, lembra? A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, Ele vai guiar vocês, Ele vos guiará a toda a verdade. Eu preciso do Espírito Santo, porque é só o Espírito Santo que consegue me fazer andar na verdade de Deus. Não é uma religião, não é uma doutrina, é o Espírito Santo que me guia na verdade. Eu tenho necessidade dele. E olha só o que Jesus diz, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo, Ele trabalha nos nossos corações a respeito de tudo que Cristo é, tudo que Cristo fez, toda a obra do amor do Pai em Cristo Jesus. A expressão exata de Deus está revelada em Jesus e o Espírito Santo vem nos fazer compreender a grandeza dessa revelação. Jesus Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória. É o Espírito que nos caminha, nos encaminha e nos faz caminhar nessa verdade, nessa vida plena em Cristo Jesus. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. E olha só, eu quero entrar nessa parte, nós já estamos nos encaminhando para o final da mensagem, né? Mas ele diz assim, em João 16, 8 a 11, diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O Espírito Santo está conseguindo convencer você?
Ele está conseguindo convencer você quando você falha, quando você está fazendo algo, quando você pensa em fazer algo. O Espírito Santo está tendo a oportunidade de dizer: ei, não faça isso, isso é pecado. Não entre por esse caminho. Quem aqui tem esse testificar do Espírito Santo? Levante a sua mão se você tem esse testificar. Olha só, o Espírito Santo está nos convencendo. É Ele que diz: olha, cuidado. Ele nos guia em tantos detalhes que eu lembro uma vez, eu saí de casa e eu entrei, quem sabe, lá em Blumenau tem uma rua chamada Antônio da Veiga, ela é a rua da nossa faculdade, lá da FURB, e tem alguns lugares daquela rua que tem uma descida, assim, que desce até lá onde é o ginásio da FURB, lá em cima, tem uma descida, ela é bem íngreme, assim. E eu vinha indo da minha casa para o escritório onde eu trabalhava, com o carro, e eu ia indo assim, até meio chutadinho, e de repente veio algo dentro de mim e disse assim: freia. Eu olhei no retrovisor, não tinha ninguém, e eu freiei o carro e diminuí a marcha. E quando eu diminuí a marcha, uma caminhonete sem freio desceu de cima daquele morro e passou assim, quase em duas rodas na minha frente, e foi lá no outro lado da rua, quase capotou, e conseguiu se endireitar, e foi embora na direção da onde é o Giasse. Na época era só um casarão que tinha ali. E eu disse: Jesus, obrigado, porque o Espírito Santo testifica com o nosso coração. Ele nos livra, Ele nos diz: ó, cuidado, esse caminho é perigoso, não entre nisso, não assista a isso, não perca tempo com isso. E quando você abre a Bíblia, Ele diz: você está entendendo? Olha o que isso quer dizer. E às vezes você está lendo e você começa a entender. Eu não sei você, mas me dá uma alegria. Vem uma vontade de chorar, de glorificar, de dizer: nossa, que maravilha isso que está escrito aqui. Que maravilhoso é isso. Ele nos convence do pecado. Só que o pecado traz tristeza. Quem é que fica feliz quando o Espírito Santo convence do pecado? Nem eu fico. Sabe o que acontece? Eu fico muito triste. Mas a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, produz em nós arrependimento. Veja, quando a justiça de Deus opera em nós, quando a graça de Deus opera em nós, ela nos faz ver a justiça de Deus. E ela produz em nós uma tristeza muito profunda de que aquilo que a gente fez, aquele pecado desagradou a Deus. Mas eu quero te dar uma notícia extraordinária hoje aqui. Não é aí que a obra do Espírito Santo para. Ele nos convence do pecado, mas não é aí no nosso pecado que a obra do Espírito Santo para. Quando Ele convence a gente do pecado, Ele também diz aqui o texto, também nos convence da justiça. Quando a gente se sente pecador, entristecido, a gente começa a ficar envergonhado de Deus, a gente começa a dizer: Senhor, perdão, fiz isso que te desagrada. E dá a impressão assim: minha vida vai terminar aqui, minha vida vai acabar aqui. Mas daí Ele vem e nos convence da justiça. E Ele diz: não se preocupe, eu vim para te revelar a verdade. Jesus já pagou o teu pecado lá na cruz do Calvário. Jesus já te perdoou. Jesus já liberou você dessa dívida. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você foi redimido pelo sangue do Cordeiro. É por isso que Jesus veio e morreu naquela cruz. Porque Ele precisava revelar o seu grande amor. O grande amor de Deus em restaurar o que se havia perdido. O que havia abandonado a comunhão. E trazer de volta para o relacionamento. Para a intimidade. Vai sair um livro aí, mas eu creio que o irmão Leandro vai pregar aí sobre essa palavra. Já liberei ele, pode pregar sobre o caminho do tabernáculo. Uma mensagem que eu tenho guardada no coração. Que eu creio que vai virar um livro. Quando
o Espírito Santo consegue mostrar para você o teu pecado, mas ele consegue mostrar para você que a obra da cruz, a palavra, a mensagem da cruz, ela é para a tua vida, para teu perdão. Quando você entende isso, que isso passa a ser compreensão no teu espírito, essa palavra passa a ser uma rema na sua vida. Aquilo que era só uma palavra se torna dentro de você vida. Porque a lei é conhecida, a lei escrita em pedras, é conhecida como o ministério da morte. E quando a gente é convencido do pecado, o ministério da morte é lembrado, e por isso a gente fica tão triste. Mas quando o Espírito Santo nos convence da justiça, o Espírito na palavra, na revelação do Logos, que é Jesus, e o Verbo se fez carne, e ele nos mostra que esse homem, que era o Verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, morreu no nosso lugar, ele transforma essa obra de Jesus em verdade e em realidade. Olha, a nossa realidade era a realidade de um pecador, mas a verdade de Deus, lá na cruz, era de que esse pecador foi perdoado. E quando o Espírito nos convence, aquela verdade de Deus entra na nossa realidade. E nós paramos de ser condenados e passamos a ser filhos amados. Porque o Espírito Santo nos convenceu do pecado, mas ele também nos convenceu da justiça que foi feita naquela cruz. Naquela cruz, diz a Escritura, que Jesus cravou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Ele foi lá naquela cruz e cravou aquela dívida e disse: pronto, ninguém deve mais nada, está pago. Ele cravou as nossas enfermidades, ele cravou as nossas dores, ele cravou a nossa condenação, ele cravou a penalidade do pecado sobre as nossas vidas e nos libertou. Quantos aqui já cantaram na ceia aqui? Ah, na cruz me libertou. Não é só uma canção, é uma realidade. Mas ela só é realidade dentro de nós quando o Espírito Santo nos convence. E a pergunta é: você deixou o Espírito Santo te convencer do pecado? Então deixe ele te convencer da justiça. E diz mais, esse texto diz que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Uau, e do juízo, eu vejo que a igreja até já acreditou. Ela diz assim: ele me convenceu do pecado, mas ele me convenceu que eu já estou perdoado também. Ele me convenceu da justiça. Glória a Deus, eu não vou ser condenado. Quando eu morrer, eu vou para o céu. Não, mas ele também tem que te convencer do juízo, que o príncipe deste mundo, aquele que usava o pecado para te acusar, aquele que usava o pecado para te fazer escravo e colocava uma enfermidade em você, aquele que veio para trazer morte e destruição, também sofreu o juízo, foi derrotado por Jesus. A Bíblia diz que depois, quando ele estava lá no sepulcro, ele desceu ao inferno e tomou das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. E ele pisou a cabeça da serpente, ele esmagou a cabeça do diabo e ele ressuscitou triunfante e está assentado à destra de Deus no trono de glória. Então eu quero te dizer uma coisa: muitas vezes a gente até sabe, eu já fui perdoado, quando eu morrer eu sei que eu vou para o céu. Não, irmão, você é um vencedor hoje, ele morreu por você hoje, para você andar em vitória hoje. Você não precisa disso no céu, porque no céu não tem inimigo, não tem diabo, não tem doença, não tem nada. Então, essa obra da cruz não é para o céu. Essa obra da cruz começa aqui hoje, porque é aqui que você precisa vencer o diabo, é aqui que você precisa vencer a enfermidade, é aqui que você precisa vencer o pecado. E ele já nos convenceu. Deixa o Espírito Santo te convencer de que você foi chamado para ser um vencedor. Que você foi chamado para estar por cima e não por baixo, para ser cabeça e não ser cauda. Aí alguém diz: não, mas isso está no Velho Testamento.
Amém, está lá em Deuteronômio e diz que se nós atentamente ouvirmos a voz do Senhor e andarmos nos ensinamentos dEle, as bênçãos virão atrás de nós e nos alcançarão. E no Novo Jesus diz lá em Mateus 7, se você ouvir a minha voz e praticar a minha voz, pode vir todo tipo de intempérie contra você, chuva, tempestade, enchentes, todo tipo de coisa contra você, e se abater contra você, mas você não vai ser abalado, porque você tem fundamento. É a mesma palavra, ela está no Novo Testamento também, é direito nosso, é nossa herança. Quem já cantou essa música? É mais antiga, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tudo que Deus tem. Canta aí, irmão. Tomamos posse, tomamos posse, tomamos posse. Tem que tomar posse. Chegai-vos a Deus, Ele te chegará a vós. Tome posse. Quando vem um culto aqui e de repente diz assim, oh, o Espírito de Deus está aqui, Ele está aqui para curar. Se você está enfermo, vem correndo, toma posse. Porque o Espírito Santo vai te convencer do juízo. O diabo e a condenação já foram condenados. Ele condenou a nossa condenação. Eu lembro de um evento, contei hoje de manhã, do batismo dos nossos filhos, né, da minha nora. Nosso filho, eu chamo nossos filhos porque eu tenho ela como filha. E eu lembro que um pastor mais antigo, tinha dito assim para o nosso pastor, mas quando chega na adolescência, batiza assim, criança, novinho, assim, chega na adolescência e se desvia. Aí eu lembrei de Isaías que diz assim, e toda língua que eu usar contra vós, em juízo a condenareis. E eu disse, pastor, eu condeno essa palavra desse homem. Essa palavra nunca vai chegar nos nossos filhos. E eles nunca caíram no mundo, nunca foram escravos do mundo. Tem tentações, tem lutas, isso todo mundo vai ter, amados. Mas nós temos o Espírito Santo, que nos convence do juízo também, que o príncipe deste mundo já foi julgado. Há uma vitória para a sua vida. O Espírito Santo quer te levar a um novo patamar. A igreja tem que sair da igreja coitadinha. Tem muita gente pregando assim, não, mas a igreja tem que sofrer. Amados, quem sofreu por nós lá na cruz foi Jesus. Eu não preciso sofrer de novo o que Ele já pagou. Agora, eu posso sofrer por querer ser a voz que anuncia a boa nova. Isso vai me fazer sofrer. É por isso que há cristãos sendo mortos lá no Oriente Médio, na China, na Coreia do Norte, há muitos perseguidos. Mas vale a pena morrer por Jesus. Eu ouvi certo pregador dizer uma vez assim, se você não está disposto a morrer por Jesus, você não vai conseguir viver para Ele. Se nós... E hoje de manhã sepultamos um monte de irmãos aqui. Os velhos homens ficaram ali na água do batismo. E Ele levantou um monte de nova criatura para andar em novidade de vida. Fique de pé.